Olá, pessoal, como vão? Aqui é o Léo do Redação Nota 1000 e hoje eu vim falar com vocês sobre o tema da Maratona de Setembro para o Ensino Fundamental, que tem a pergunta temática: jogos virtuais podem ser considerados uma modalidade de esporte? Hoje eu vou falar especialmente sobre o gênero artigo de opinião, a abordagem do tema, comentar um pouco sobre os textos da proposta e também sobre o uso de repertórios. Vamos lá? Bom, começando pelo gênero e pela abordagem do tema, vocês provavelmente perceberam ao ler a proposta que existe um elemento central que está presente nos quatro textos, que é a discussão sobre jogos eletrônicos serem considerados ou não um tipo de esporte. Assim, para garantir a abordagem completa do tema e uma nota boa no primeiro eixo, é importante falar sobre esportes eletrônicos em comparação com as modalidades desportivas tradicionais. Também relembro vocês que citar apenas uma das partes do tema, por exemplo, escrever apenas sobre jogos eletrônicos sem relacioná-los a uma percepção esportiva, resulta em uma tangência, ou seja, quando há apenas uma parte do tema que é abordada. E nesses casos, há a penalização no eixo 1, que é onde a gente avalia respeito ao gênero textual e ao tema proposto. Então tomem cuidado, viu? Em seguida, por se tratar de um artigo de opinião, o ponto de vista do autor deve estar claro ao final da redação. Espera-se que nesse tema vocês, alunos, escolham defender se os jogos eletrônicos podem ou não ser considerados esportes. Lembrando que nesse gênero, a opinião do autor deve estar clara, seja por meio da primeira ou da terceira pessoa do singular. Logo, é essencial escolher e defender um posicionamento em relação ao tema, justamente por ser um tipo textual argumentativo, tudo bem? Por isso, não vale apenas expor o assunto sem assumir uma posição, pois você pode se afastar do gênero proposto e até ter seu texto anulado ou bastante penalizado no eixo 1, beleza? Além disso, nesse tema, escrever apenas sobre esportes mais tradicionais, sem mencionar os jogos eletrônicos ou videogames em momento algum, ou falar ainda sobre qualquer outro assunto que não tenha a ver com a frase temática, pode causar anulação da redação. Então, tomem muito cuidado, tudo bem? Por fim, resumindo tudo isso, é importante que vocês incluam em seu artigo de opinião todos os elementos da pergunta temática, que resume o tema. E que se lembrem de colocar seu posicionamento de modo claro, justificando o seu ponto de vista. Combinado? Bom, agora a gente vai falar um pouquinho dos textos da proposta de redação que está disponível na plataforma. Logo de cara, a gente já pode perceber que cada um deles traz um aspecto novo e diferente, né? Os textos da coletânea são 4, e a gente vai falar de modo resumido aqui sobre o que cada um deles trata. Então, no primeiro texto, a gente tem uma tirinha que aborda percepções diferentes do que é esporte ou não para diferentes pessoas. Aqui a gente pode notar também que é uma recomendação para praticar esportes, que geralmente são vistos positivamente, como sinônimo de atividade física. Mas existe uma quebra de expectativa quando o outro personagem indica que está envolvido com o esporte ao jogar videogame. E aí, para vocês é esporte ou não? O segundo texto, a gente tem o artigo A Discussão Vazia que Sempre Volta à Tona nos eSports, que defende que os esportes eletrônicos devem ser considerados esportes verdadeiros, listando alguns motivos que levariam a essa percepção, como as torcidas e a necessidade de treino para a prática dessa modalidade. Nós temos também o terceiro texto, que fala um pouco sobre as definições de esportes e também de esporte, a palavra em si, o que permite fazer comparações entre esses diferentes conceitos e embasar a defesa do seu ponto de vista. Por fim, a gente tem um pequeno trecho do artigo Videogame não é esporte, simulador não é pista, que indica razões pelas quais os videogames não deveriam ser vistos como esporte, segundo o autor, como dependência das empresas que criam e mantêm esses jogos. Tudo bem? Através desses diferentes pontos de vista, com certeza vocês já conseguiram ter uma ideia de qual caminho irão seguir, né? Bom, passemos agora aos repertórios, ou seja, aquelas informações que não estão na proposta de redação, mas que podem ser usadas para complementar a opinião de vocês. Eu vou listar brevemente alguns pontos e também fontes que vocês podem pesquisar e se aprofundar,
Mas antes, eu gostaria de lembrar que, diferente do Enem, no artigo de opinião não é um pré-requisito trazer repertórios de fora da coletânea, tudo bem? Embora sempre seja interessante trazer informações fundamentadas, obras como filmes, livros, citações de personalidades conhecidas, porque isso sempre vai trazer uma maior credibilidade para o seu argumento, tudo bem? Sendo assim, a gente vai recomendar aqui alguns repertórios que podem ajudar a construir esses argumentos. Em primeiro lugar, nós temos alguns documentários sobre esportes, ou esses esportes considerados digitais. Um deles está dentro do documentário Explicando, uma série produzida pela Netflix, em que há um episódio que mostra a origem dessas competições de jogos digitais, bem como espaços que ocorrem esses campeonatos e os principais torneios dessa modalidade. Também, ainda da mesma produtora, da Netflix, a gente tem a série Reta Final, que retrata uma competição final regional da América do Norte, do jogo League of Legends, ou LoL, eu acho que também é muito conhecido como LoL, e demonstra como é todo esse processo para essa final, toda a torcida, como os jogadores se preparam e etc. Ainda, a gente tem um filme produzido pela Nickelodeon, que foi ao ar em 2011, e se chama Best Player, Guerreiros Virtuais, que vai trazer uma ficção sobre campeonatos de jogos digitais. E ele é muito interessante porque essa discussão já vinha, ainda que não tão fomentada, há muito tempo atrás, né? Agora passemos um pouquinho às notícias da atualidade, porque além dos documentários e filmes, a gente pode ficar ligado com alguns eventos que estão acontecendo tanto no Brasil quanto no mundo. E ultimamente a gente teve uma polêmica fala da nossa ex-ministra do Esporte, Ana Moser, que afirmou que os esportes não são esportes, mas sim um fenômeno amplo que perpassa por várias pastas do governo. Ou seja, que não é dever apenas do Ministério do Esporte investir nessa modalidade. Vocês concordam? Vocês discordam? Aí vocês podem usar também a fala da nossa ex-ministra do Esporte. Outro lugar que eu recomendo muito pesquisar sobre notícias de esporte ou relacionadas a esse assunto é acompanhando a página do Globo Esporte, do portal de notícias G1. Tudo bem? E, por fim, a gente tem alguns estudiosos, ainda que não tão difundidos, já que é um assunto um pouco recente, que falam sobre o assunto. Entre eles, a psicóloga Alessandra Dutra, o presidente da Associação Brasileira de Psicologia dos Esportes Eletrônicos, Cláudio Godoy, que concordam, no caso, eles dois concordam com a percepção de que esportes devem ser considerados esportes, além dos professores da USP e da Unicamp, Ari José Rocco Júnior e Leandro Carlos Mazei, que consideram essa discussão mais complexa do que apenas uma questão de ser considerado ou não esportes, ou seja, da gente responder é esporte ou não é esporte essa modalidade digital. E, por fim, eu gostaria de lembrar a vocês que essa proposta de redação está disponível na nossa plataforma e faz parte da segunda fase da maratona. Você, aluno ou aluna, pode conversar com seu professor para poder escrever sobre esse tema. E você, professor ou professora, pode também selecionar essa atividade para suas turmas. É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Bons estudos e até breve.